Esse vídeo apresenta uma classificação de barracas de trekking em 3 estações para 2 pessoas com base no peso. O termo 3 estações é normalmente usado para classificar barracas que podem ser usadas em todas as estações do ano, com exceção do inverno. No Brasil, esse tipo de barraca pode ser usado durante todo o ano. O peso final da barraca é diretamente ligado ao material utilizado na sua construção. Esse vídeo irá abordar apenas os materiais usados na lona de teto. Quando você for comprar a sua barraca, lembre de analisar também os materiais da parte interna e do piso. Os materiais mais utilizados na lona de teto são a poliamida, mais conhecida como nylon. Esse material normalmente é utilizado na forma de seal nylon, que é quando o tecido recebe o tratamento com silicone para ficar impermeável, e o Cuben Fiber. Para entender melhor o que são esses materiais, assista o vídeo do canal sobre materiais costuráveis. O nylon costuma ter espessuras variando entre 7 denier, que eu considero frágil demais para ser usado em barracas, e 70 denier, que é exagerado para barracas 3 estações. A maioria das marcas utiliza nylon entre 15 e 30 denier. Essa é uma espessura adequada para o material não romper quando for submetido a fortes ventos. Já o Cuben Fiber utiliza espessuras entre 0,34 e 1. O uso do material de 0,34 é recente e tem registro de falhas. As espessuras acima de 0,51 têm se mostrado adequadas e são largamente utilizadas. Os formatos que uma barraca pode ter são variados, mas é possível dividir em 2 grandes grupos. As autoportantes, que é quando a barraca é sustentada por um conjunto de varetas, e não autoportantes, onde normalmente se utilizam os bastões de caminhada para reduzir o peso. Existe uma ideia equivocada de que usar bastões de caminhada na estrutura não é bom para lidar com ventos fortes. Muito pelo contrário. As barracas com estrutura piramidal, por exemplo, são as melhores para essas condições. A descrição do vídeo apresenta links desses tipos de barracas submetidas a fortes ventos. Na dúvida, em dias de ventos mais extremos, estude a direção do vento e escolha locais protegidos com barreiras naturais ou partes baixas do terreno. Também fique sempre atento à previsão do tempo. O aplicativo WindGuru, por exemplo, mostra a direção do vento. Sempre tenha conhecimento da previsão do tempo quando estiver na montanha. A seguir será apresentada uma classificação para as barracas no mercado, de acordo com o peso e configuração. Os pesos apresentados são relativos à barraca, saco de armazenamento e cordas necessárias para fixação. O peso das estacas não foi considerado na comparação. As barracas foram separadas em 5 categorias. As tradicionais, com peso variando entre 1,7 kg e 3 kg, as leves, com peso variando entre 1 kg e 1,7 kg, as ultraleves de parede dupla, com peso variando entre 650 gramas e 1 kg, as ultraleves de parede simples, com peso variando entre 450 gramas e 1 kg, e as ultraleves do tipo TAR, com peso variando entre 150 e 500 gramas. As barracas tradicionais são o tipo usado pela maioria das pessoas e é normalmente a escolha de quem está começando no trekking, principalmente pelo baixo custo e grande oferta nas lojas físicas. Essas barracas costumam ser autoportantes e de fácil montagem. Entretanto, considerando que são barracas 3 estações, apresentam um desempenho muito ruim em relação ao peso. Eu não recomendo esse tipo de barraca para quem quer praticar trekking de vários dias de maneira autossuficiente no Brasil. A grande maioria dos modelos usa tecidos de elevado denier, que são desnecessários para barracas de 3 estações, e isso compromete o peso final do produto. A imagem apresenta alguns modelos desse tipo de barraca encontrados no mercado brasileiro. A categoria das barracas leves costuma apresentar excelente custo-benefício. Elas podem ou não ser autoportantes. Eu recomendo o uso de barracas que não sejam autoportantes. O uso dos bastões permite reduzir o peso da mochila de maneira bastante significativa e oferecem resistência similar ao vento. Mesmo em terrenos rochosos, basta usar pedras de maior porte para que a barraca fique estável. A imagem apresenta alguns modelos famosos nessa categoria. No mercado nacional, apesar de não existirem muitas opções, é possível encontrar em algumas lojas. As próximas 3 categorias estão no grupo das ultraleves. Esse tipo de barraca ainda não é comum no mercado brasileiro, então você precisará usar a criatividade para comprar, seja importando ou pedindo para o tio rico trazer do exterior. A primeira classe dentro das ultraleves são as de parede dupla. Essa configuração apresenta peso excelente e costuma ter bastante tecnologia envolvida. Além disso, suportam os mesmos ventos que as barracas das classes anteriores. Existem algumas vantagens importantes dessa configuração de parede dupla. A principal é relacionada à condensação. A parede dupla permite lidar melhor com a inevitável condensação formada no interior da barraca, pois o corpo não terá contato direto com essas paredes. Outra vantagem é que algumas dessas barracas são modulares, permitindo que a parte interna e a mochila sejam fechadas antes de desmontar a lona externa. As barracas de parede dupla também costumam ser um pouco mais quentes que as de parede simples. Entretanto, do ponto de vista da eficiência de peso, é mais leve ter mais pena de ganso no saco de dormir do que o peso extra que a parede dupla necessita. A maioria das barracas dessa classe usam o Cuben Fiber em sua construção. Para uma barraca em seal nylon atingir os pesos dessa categoria, o tecido deverá ser muito fino. Nesse caso, o Cuben Fiber é muito mais resistente e é a melhor escolha. Na imagem estão mostrados alguns modelos famosos dessa categoria.
A classe das barracas ultraleves de parede simples é uma formatação que usa a parede da lona externa em conjunto com o piso e uma rede de mosquitos. Isso permite reduzir consideravelmente o material usado na construção e deixa a barraca mais leve. Outra vantagem é a praticidade. Essas barracas são montadas de forma rápida e simples. A principal desvantagem nesse tipo de barraca é a condensação. Mesmo sendo projetadas para não pingar dentro da barraca, a parede acaba ficando úmida, e você pode acabar tocando essas paredes em algum momento. Eu uso uma barraca desse tipo na região sul, onde o clima é bastante úmido, e não venho tendo problemas. Nos dias mais críticos, eu uso a bandana para secar o excesso das paredes antes de guardar a barraca. Caso contrário, o chão seco irá tocar a parede externa úmida e transferir a umidade. A melhor forma de lidar com a condensação é deixar a porta da barraca aberta. O benefício do microclima da barraca totalmente fechada é facilmente contornado com um saco de dormir um pouco mais quente. Outra dica interessante para melhor lidar com a condensação é escolher áreas altas do terreno, longe dos corpos d'água e áreas alagadas. A imagem mostra algumas barracas de parede simples no mercado. As barracas do tipo TARP são apenas um sobreteto. O uso desse sistema é ideal para locais sem insetos. O sistema é muito prático e rápido de montar e tem como principal função proteger o saco de dormir da umidade. Esse tipo de barraca deve ser combinado com alguma proteção para o chão, lembre de considerar isso na análise do peso. Para regiões com mosquitos, é comum combinar esse tipo de barraca com um saco bivac. Essa mudança faz com que o novo sistema seja equivalente a uma barraca de 2 paredes. Uma opção interessante é comprar uma barraca de parede dupla híbrida, onde é possível usar a lona de sobreteto sozinho, como TARP, ou combinar com a parte interna de acordo com o clima da região. A imagem apresenta algumas diferentes configurações que uma barraca do tipo TARP pode ter.